mas eu emendo esse assunto para o meu querido Raul, que é uma honra de ter aqui ele conosco. Um cara que sabe aplicar a tecnologia e levar as empresas para os resultados. Alguma coisa que eu gosto muito, tecnologia que funciona, aquela que gera resultados para o negócio. Raul, seja muito bem-vindo, um ótimo dia. E aí eu já deixo a bola quicando para você falar de segurança da informação nesse contexto. O que as empresas estão e não estão fazendo e deveriam fazer? Muito bom. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Obrigado, né, pela a provocação de segurança. Eu acho que é básica e eu vou ratificar porque é o básico, né? Eu estou brincando um pouquinho porque eu estou vendo esse hype gigantesco sobre Cloudbot, o novo a rede social, a lógica de agentes, tudo que está acontecendo nesse momento. E eu queria dar um passo atrás nesse processo, porque a gente está preocupado com a inteligência artificial autônoma, enquanto minha preocupação é bem mais simples e, na verdade, bem mais crítica. Sabe quando a gente pega um celular e a gente bota um produtinho novo, aplicativo novo, e a gente faz só next, next, next? Aí tem um textão lá, você clica no aceito, e o aceito vai e você next. Então, isso está acontecendo com inteligência artificial. Eu estou nesse mundo da IA desde 1993, quando a gente falava de redes neurais para comportamento de crédito. Olha, tem 30 anos aí na história, só que a gente tinha um padrão de segurança de quem era desenvolvedor. Tinha um padrão de segurança de estruturas super seguras, formais, né? E parece que com a inteligência artificial hoje a gente foi para um lado de liberdade plena. Por exemplo, eu coloco um agente no meio do processo e falo para ele que ele pode acessar meus dados. Só que, obrigatoriamente, meus dados não é mais um banco de dados que eu seto e dou um direcionamento para que ele consulte aquele banco. Eu dei uma liberdade de acessar meus dados, ou dados da empresa. Então, eu estou dando uma liberdade plena para que ele consulte o que ele queira. E ele tem a pegada generativa de procurar a solução, de procurar arquitetar aquilo da melhor maneira possível. Tem uma lógica muito crítica de como eu estou fazendo prompts e a liberdade que eu tenho de agentes criarem prompts. Então eu não tenho mais, e logicamente que tem que fazer isso, tá? Não estou dizendo que, pelo amor, que um agente não faça isso, mas qual o nível de segurança que eu dou para os acessos dos outras aplicações que eu tenho dentro de casa? Do acesso que eu tenho de base de informação. Diferente de você chegar e dar um select numa base de dados, eu posso ter um agente com grant, ou seja, com permissão de acesso àquela base, e ele vai consultar, fazer uso daquela informação, muitas vezes sem intenção específica de fazer um mau uso, mas aquela informação vira base para o que ele faz. Quando a gente brinca, eu brinco muito com o corporativo, quando eu falo com alguns clientes, que alguém quer fazer uma automação, né? E ele está super empolgado porque aquela ferramenta, digamos, tem acesso a 3.000 plugins. Aí quando a gente traz ela para dentro de casa, 3.000 caem para 8. Porque eu tinha 2.992 que tinham risco de quebra de segurança. Então tá uma coisa muito fluida, sem uma preocupação básica que é como é que é o acesso à informação? É como se eu tivesse minha casa e eu colocasse a senha da minha porta eletrônica 1234. Tem gente que faz, né? Tudo bem, né? Vamos lá. Mas, assim, para um agente descobrir isso é muito fácil. Quando a gente vai para esse mundo, aí, antes do hype, eu tenho uma preocupação extra, eu tenho uma preocupação com governança. E essa governança não é uma governança que surgiu para o IA, é uma governança de tecnologia que tinha que existir. Então, a gente tem uma lógica também de como é que eu faço governança disso, como é que eu tenho auditoria disso, como é que eu faço controles. Então, a gente está falando de um hype extraordinário quando fala da rede social autônoma, quando fala da não participação, aspas, de humanos, e eu acho que tem um passo bem antes, que é no geral. Como é que eu estou usando isso? Será que isso pode gerar viés na minha informação? Será que eu posso contaminar o que eu estou tendo de processo decisório? Será que eu posso ter movimentações que eu não estou acompanhando? Então, eu acompanhei essas últimas 3 semanas o barulho muito grande sobre esse risco, e eu não tiro o peso disso. Eu escutei até um bate-papo com o Pena essa semana no canal digital, falando no canal Tech, falando sobre isso. Eu dizia, legal, tem muita coisa que tem que ter uma atenção. Mas eu acho que a gente está pecando tanto no básico,
mas tanto no básico, que seria tipo, cara, cria estrutura mínima de segurança. E estrutura mínima, não estou falando de eu tenho que ser um hiper mega blaster power cara de tecnologia para fazer isso. Eu estou falando de uma estrutura mínima que garanta bom senso. Eu daria acesso a essa informação? É que nem vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que ninguém que está ouvindo a gente faz. Eu estou dando um exemplo hipotético. Eu tenho certeza que ninguém grava as senhas num arquivo TXT e salva no bloco de notas. Ninguém faz isso, né? Então, assim, não tem perigo de um agente procurando dados da tua empresa achar aquelas senhas. Isso não acontece. Mas caso acontecesse, a pergunta é: por que está lá? Eu estou falando de criptografia de altíssimo nível e estou salvando minhas senhas no TXT. Então, minha provocação, Renato, nesse bate-papo da gente é back to the basics. Back to the basics, porque a gente precisa de uma estrutura de governança de tecnologia, independente de IA ou não, mas para IA ela se tornou urgente para ontem, para que a gente tenha segurança. Antes de preocupar com firewall, acesso a banco, acesso à nuvem, eu estar entrando pela porta da frente, eu estou dando boas-vindas e estou dizendo, leve o que você quiser. E isso não pode acontecer.